Boa noite. Eu vou fazer essa apresentação para gerenciador de Wix, para facilitar edição dentro da Wix, gerenciamento até. Então vamos começar. Então, explicando um pouco mais sobre a Wix, a gente tem diversas ferramentas dentro dela. Eu vou começar pelo menu, eu acho que é uma parte muito importante, né, dentro do Wix, que é a parte onde você pode gerenciar suas páginas. Então, e pastas, subpáginas. Vou explicar um pouco. Tem o adicionar uma página, que aí no caso eu crio uma página mesmo, igual essa, ó, projetos, eventos, etc. Esse que tem essa marquinha é um blog, né? A gente pode fazer um blog dentro da Wix por site. A gente pode linkar, então adicionar links a essas páginas. Por exemplo, eu posso criar um link aqui, posso criar a nova página e linkar o link a essa página. Então ele não, se ele tivesse a tal página aqui e com link, ele iria para outra página ou o link que você direcionou, perfeito? Tem a pasta. Para que serve a pasta? Ele não é exatamente uma página, né? Ele é realmente uma pasta que você vai adicionar páginas. Aqui, por exemplo, eu fiz o dica de carreira e eu adiciono páginas dentro dele. Dentro da Wix, eu tenho um limite de uma afiliação. O que eu quero dizer uma afiliação? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que isso são subpáginas. Então não tenho subpáginas, só subpáginas. Que eu posso só arrastando aqui, ó, bem simples, bem rápido, eu consigo colocar em qual filiação eles estão e a subpágina. Você vai ver nas propriedades da página que eu tenho as configurações. Não é tão interessante mexer nas configurações e tal, mas que seriam os links que eu expliquei, as redes sociais. Então eu posso colocar redes sociais a essas páginas, renomear, por exemplo, aqui na nova página, isso é um detalhe, então, sei lá, páginas de detalhes, né? Por exemplo, ok? E aí eu posso, por exemplo, duplicar essa página. Eu acho que é algo interessante. Eu tenho uma página que é um template, só tenho que alterar uma coisa, eu posso duplicar a página. Ou mesmo copiar, então vou copiar o conteúdo que está aqui dentro, é diferente de duplicar. E eu crio uma outra página e copio e colo os elementos. Pode ser parecido ou diferente, caso você queira colocar outros conteúdos. Eu já tenho uma página criada, eu só quero copiar os conteúdos e colar lá também. Definir como página inicial, no caso a gente já tem a nossa página inicial, mas eu posso definir uma página inicial. Ocultar, então se eu ocultar, ele não vai aparecer no meu header de opções, né, quando eu coloco aqui dentro. Peraí, tá carregando. Mas não vai aparecer aqui, ó, viu? Sumiu. Mas a página existe, eu posso botar um link aqui dentro dela, vocês vão ver, e ela ainda ir para os detalhes, né, a página de detalhes no caso. Posso deixar ele como uma subpágina ou apagar a mesma página. Tem as páginas do blog, né, que são para a gente estar editando e criando conteúdo. As transições entre páginas, então eu posso fazer igual eu faço no slide, fazer uma transição diferente, fazer um altinho, vertical, horizontal. Então quando muda de página tem um efeitinho. Tem bastante isso na Wix. Algo legal também de falar aqui, ó, é essa barra, essa barreira aqui. A gente tem diversas coisas que dá para fazer dentro dela. Vou até colocar um elemento para vocês verem um pouco mais como ela funciona. Então, em adicionar, eu tenho todas as possibilidades de elemento. É muito legal realmente ter todas essas possibilidades, mas normalmente o que a gente utiliza é até um loja virtual, casos mais específicos. E também tem o plano específico para ele. Tem o gerenciador de conteúdo e tal, incorporar com contatos formulários, que é até interessante que tem certas configurações para contatos formulários, mas é tudo bem direto assim. Quando você mexe, você vai ver que as barras de opções são quase sempre as mesmas. Então vamos começar pela faixa. Na faixa, eu vou criar aqui uma faixa padrão, mas posso também criar essas faixas que já são templates do Wix. Então criar uma faixa. O que seria uma faixa? Realmente uma faixa que se estende em todo em 100% IRIF, né? E eu posso tanto esticar ou não deixar esticado, respeitando as bordas também é uma opção, né? Que no caso está esticado, ó, eu posso deixar na tela ou na página, no caso. E se eu deixar na tela, eu posso falar minha margem, né? Entrando nos detalhes. Eu quero uma margem tal. Foi. Posso trocar o background da faixa. Quando eu troco um background de faixa, é legal que a gente pode escolher um vídeo, por exemplo, uma imagem, uma cor. Óbvio, você tem que tomar cuidado na Wix pelo fato do carregamento, do tamanho. Então, sempre, nunca tente deixar
muito artístico que pode deixar pesado. Até por isso eu uso o Figma para complementar com o Wix, que eu acho que aí forma sites de qualidade. Você pode diminuir a opacidade em relação à configuração de cor, né? Eu quero uma cor mais transparente, uma cor um pouco mais menos transparente, né? Isso no caso de cor, de imagem também. Colocando até uma imagem de exemplo aqui, eu como uma imagem de exemplo. Acho que é interessante falar das imagens porque a gente tem possibilidade de edição de imagem no Wix. Eu recomendo, não recomendo muito porque até pode pesar no seu site e dar uma legada um pouco, né? O que eu não acho legal para o site da Wix. Falando também das outras opções, a gente tem uma ajuda, né? A gente tem, a gente tem essas outras opções dentro da Wix, certo? E aí, quando você entra aqui, ele vai dar o upload mídia, quando você tenta abrir uma imagem. O que seria todas essas opções? Isso daqui, um splash, mídias do Wix e tal, são imagens que você pode pegar de outros sites que tem imagens em HD. É uma opção viável até. Só que, assim, você pode utilizar ou não, e depende também do peso que ele joga na Wix. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Normalmente, dentro do Figma, a gente coloca as imagens dos um splash e traz para o Wix. Eu acho que é uma possibilidade melhor. As imagens mantêm certa qualidade, mas a gente não pesa tanto no site, por exemplo, né? E arquivos do site, meus painéis de lixeira. Lixeira é tudo que eu jogo no lixo. E eu tenho os arquivos do site. O que é legal dos arquivos do site? Tem um ponto ruim, tem um ponto legal. Dentro de arquivos do site, realmente dá para carregar suas imagens, colocar suas imagens aqui, fazer o upload mídia. Então, por exemplo, se eu fizer um download aqui e arrastar, ele vai fazer esse upload mídia. Se eu pegar da pasta, apertar o upload mídia, ele vai abrir uma pasta para mim, para abrir a pasta no meu computador e selecionar imagens, né? E eu posso vir no arquivos do site e selecionar uma imagem, no caso. É uma opção, tá carregando aqui. E isso aí é para aplicar, por exemplo, em faixas, imagens e etc, né? Aguarde, peraí. Carregando um pouco. Carregando aqui os arquivos do site. Também dá para criar pastas dentro aqui, né? Dá para criar pastas de conteúdos, filtrar também essas imagens, então criar filtros. Para facilitar a navegação dentro do upload. Então, por exemplo, eu tenho bastante conteúdo, posso organizar esse conteúdo em pastas, né? Isso é realmente um ponto que às vezes facilita dentro da Wix ou não, porque às vezes você vai fazendo o upload de conteúdo, você vai ver que pode ser que não haja necessidade, mas sim necessidade de remover algumas imagens para não acumular muito e pesar na sua banda de armazenamento. Então vou adicionar aqui uma imagem, ó. Essa imagem aqui eu peguei num splash. Em vez de vir aqui no splash pesar meu site, vem aqui, ó, seleciono ela, aparecer alterar outground, você pode ajustar a imagem, cortar o background, então você pode editar a imagem dentro da Wix, é algo interessante, né, para um site de edição e tal. E aí tem abre essas duas opções. Essa opção é para aquelas configurações que a gente viu, opacidade da imagem, cor atrás da imagem. Então, por exemplo, se eu colocar tanto de cor atrás da imagem e gerar uma certa opacidade, vocês vão ver que a cor que vai se manter é essa cor que eu falei atrás da imagem. Também posso falar, ó, 3 opções, o preenchimento, o tamanho total, ladrilhos, ele meio que aqui não ficou tão claro, mas ladrilhos normalmente ele embaralha às vezes esses quadrados, né? Aqui não fez isso, mas ele pode embaralhar esses quadrados entre ladrilhos. Deixa eu ver. E tem as outras duas opções que a gente normalmente usa. O tamanho original nem tanto, porque ele não é tão responsivo. Tá, eu coloquei tamanho original. Putz, ele vai preencher aqui. Você vê que ele já cortou aqui, ó, o tamanho original. E aí, quando eu for reduzindo a página, não pode ser que não fique tão interessante. É um ponto tamanho original, realmente. Mas, por isso que eu prefiro usar o preenchimento total, que ele preenche totalmente, corta a imagem e faz do melhor jeito possível, que eu acho que é até bom para o site ficar um pouco mais responsivo dentro da Wix. E só falando dessas linhas de responsividade,
É importante respeitar elas para o site ter a máxima responsividade possível, né? Opa, carregando. Ter uma boa responsividade dentro do site e a gente conseguir ter uma facilidade de navegação dentro da Wix. A gente pode tanto configurar mobile, tanto assim, né? Aqui a gente vai ter algumas formas de estar editando a imagem, aumentar um brilho, diminuir um contraste, por exemplo, ou aumentar um contraste. Detalhes, realmente é coisa de estar editando uma imagem. Ah, quero colocar uma coloração na imagem mais vermelha. Cara, edição, você pode fazer filtros, remover texto, colocar sobreposição de imagens. Isso aqui eu recomendo no Figma, mas você pode fazer aqui também. É um ponto. Ah, putz, é um site simples. Faça aqui então. Posso aqui, ó, fazer o realce automaticamente e tal. Detalhes, né? Aí você vê que ele aumentou o brilho, aumentou certa qualidade na imagem. Eu clico em salvar ou restaurar original, caso eu não goste. Ele salva a minha imagem e vai colocar lá no meu site, né? Aqui ele salvou. Eu posso fechar. Vocês veem que dá para adicionar muita coisa. As imagens, basicamente, essa seria edição de imagem também. Isso é válido para imagem, para faixa, backgrounds, sliders, né? Sliders eu falo, mas é o slideshow que tem dentro da Wix, por exemplo. O que ele salvou, né? Vocês viram que ele dá o efeitinho. Tem o background, que é básica, é parecido com isso, mas é, por exemplo, se eu quero mudar o background de trás da minha página, eu clico aqui e vai aparecer a opção trocar o background, que ele vai dar um. Ele vai trocar esse background que está atrás da minha página, então fundo da minha página. Pode ser interessante ou não, depende da página e depende do design que você montar. Eu recomendo sempre montar primeiro no Figma para não ter tanto trabalho dentro da Wix. Aí, por exemplo, mudei para azul. Ele aqui, aí você vai falar, putz, ele só bota o azul no meio. Também tem como botar aqui dentro, é só a gente realmente tá mexendo que ele faz essas opções, né? E aqui tem uns pré-designs aqui dentro, né, no caso, que ele pega vários tipos de design dentro da minha página para colocar. Já são prontos, tem com sombra, sem sombra e tal. E aqui são os designs pré-definidos, né? Eu posso esticar também esse design caso eu queira trocar o background e deixar ele todo esticado. Ah, posso adicionar textos. Acho que algo legal antes de falar de textos é falar de imagens. Posso adicionar imagens, então, a partir dos meus uploads ou até das redes sociais. Então, logos das redes sociais, posso adicionar. Alguns ícones também dá para adicionar dentro da Wix. E linkar eles, depois eu vou ensinar como linka. E tem os botões, né? Deixa eu colocar até um botão aqui. Vocês vão ver que aqui aparecem botões padrões, mas dá para criar designs de botão. Isso é interessante na Wix. Opa, tá bom um pouquinho. Dá para criar design de botão aqui, ó. E outros botões que já são pré-prontos na página. Ah, quero um de texto, um de ícone, um pouco mais padrão. Não recomendo tanto, porque aí vai ter muito design cara Wix. E a gente às vezes quer montar um site com um design único, com uma cara única. Aí você vai ver, putz, só dá para fazer design? Não. Dá para colocar os layouts, então o modo que o botão vai se encaixar dentro da página, ou o design. Eu acho que essa opçãozinha do pincel é sempre o design, né? E aqui, ó, essa opção essa dos três quadrados é a animação. Então, como eu quero que o meu botão entre na página, né? Quando a pessoa quer escorregando, realmente é aquela coisa de slide. E também linkar ele, dá para linkar. E aqui, ó, quando você for carregar o personalizar design, você vai ver que tem uns botões. Opa, não foi de novo. Tem uns botões que são pré-prontos. Então, por exemplo, tem esse botão aqui, tem aquele botão, já são os pré-designs. Eu vou montando novos botões e ele vai salvando. Vamos ver, vai carregar aqui, ó. Caramba. Opa. Dá para alterar o texto também, se apertar alterar texto, ele tá aqui botão no caso, dá para alterar para algum texto, né? Se eu der dois cliques também, eu acho que vai no design. Peraí, foi. Por exemplo, selecionar algum design. Deixa eu ver se vai carregar.
Putz, ele carregou aqui o texto e dá para adicionar o link por aqui também, mostrando até um pouco desse adicionar link, já que eu né, tá carregando, dá para adicionar de diversas formas, né? Um telefone, um e-mail para você mandar um documento, topo final da página é bem interessante. Eu quero botar um botão aqui no final e ele levar para o topo. Quero colocar uma âncora. Âncora é aquele botão que, por exemplo, você vai rolando o site, você faz a rolagem automática, né? Apertei aqui, ele vai ir para o meio do meu site. As páginas, então aqui, aquilo que eu falei, ó, detalhe, dá para ir para a minha página atual, páginas que estão ocultadas lá, vocês viram que tem páginas ocultadas, que pode ir também endereço web, outros sites, né, URLs de outros sites, e tem sempre a opção, abrir uma nova janela ou abrir na mesma janela, e ele sempre vai recomendar conforme a sua escolha, em página ele recomenda a mesma página e tal, e faz essa recomendação. Dentro disso a gente tem o design, que, deixa eu ver se abre. E aqui, ó, posso configurar o meu texto. Algo importante na Wix. Todo texto, ele em um botão, ele só vai em uma linha, ele não pula, não quebra linha. Então, tipo, você tenta fazer um botão com duas linhas, isso não é possível dentro da Wix. É um ponto ruim, um ponto de atenção. Você vê que eu tenho os meus designs de botão já, e aí eu posso utilizar os designs já pronto, ó. Por exemplo, esse, e ele, aí você vai falar, putz, mas quando eu aperto um botão, cara, tem um efeito. Realmente, você vem aqui em personalizar design, ele dá essa opção ao passar o mouse, né? Nesse caso, ao passar o mouse, tem até opções, por exemplo, no menu, se você for ver, que é quando clica. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu levar pro lado. É que aqui não vai aparecer, mas quando clica, ele fica azul escuro e quando você passa o mouse é azul claro. Então, ao passar o mouse, aí ele mostra o efeito. Ah, como tá ao passar o mouse? Tá assim, branco e vermelho. Perfeito. Também tem as opções dentro do meu site da tipografia e cores padrões, então gerenciador de temas. Então tem uma paleta de cor, tem alguma coisa assim em relação à tipografia das minhas letras, então eu posso colocar minha paleta de cor. E ele vai, sempre que você for escolher uma cor, por exemplo, vão ser as primeiras cores recomendadas, que eu tenho os tons de vermelho, branco, azul, marrom, mas pode ser outras cores, dado seu padrão de cores, dado sua paleta padrão. E o padrão de letras, aqui no caso a gente incluiu uma tipografia, é só editar e que você consegue ir alterando na Wix e até facilita um pouco, porque quando facilita bastante, desculpa, na verdade, porque quando você vem aqui em adicionar texto, tá aparecendo? Adicionar texto, por exemplo, a gente vai ver que já tem a tipografia padrão, que facilita muito a inclusão de textos dentro do meu site, né? Tem aqui, ó, viu? Já tem a tipografia padrão que eu coloquei lá. Tem tipografias diferentes, mas a gente sempre pretende utilizar a tipografia padrão por facilitar. Aí se eu der um clique ou arrastar, ele entende a minha página. Tem outras coisas que são decorativos, que seriam quadrados e tal, retângulos, que você tem no Figma, algo parecido, né? Prefiro do Figma, realmente é um ponto, porque é mais fácil de editar e tal, trava menos. Mas tem algumas coisas, por exemplo, a faixa lá que eu coloquei, a gente colocou uma faixa 100% e só colocou uma imagem de background nessa faixa. Facilitou? Facilitou com certeza, em vez de uma imagem. A gente tem vários tipos de faixa, de linha horizontal e tal, logo, selo e etc, né? Que você pode incluir na Wix. Videobox também, você pode incluir caixa de vídeo, né? E rodar algum vídeo, alguma coisa assim. Até áudios, é algo legal do Wix. Você pode incluir agora músicas dentro da Wix, por exemplo. Você pode incluir listas e grades, então se eu tenho uma lista, alguma coisa assim, dá para incluir vídeos da Vimeo, upload de vídeo e tal. Tem bastante opção. Óbvio, você tem suas limitações em relação à velocidade, então sempre tomar cuidado muito com isso, do que você vai incluir dentro da Wix. Você pode incluir, então, redes sociais, como eu havia falado, os logins de rede social. Tem vários tipos, muito importante, e vários tipos de colocar essas redes sociais. E é aquilo, você vai, você colocou aqui, você vai colocar o link. Você está prestes a adicionar esse aplicativo. Adiciona esse aplicativo. Você vai ver que vai aparecer essas opções de linkagem também. Se adiciona um link. Contatos formulários. Eu acho que eu vou entrar um pouco depois para explicar até como funcionam os contatos formulários. Tem o interativo. Eu acho que interativo, o slide show, né? Você pode ir passando slide. Aqui, ó, por exemplo, tem essa faixa. Deixa eu incluir aqui, ó. E ele vai ir passando slides dentro da minha faixa dinâmica.
é uma faixa dinâmica, eu acho que é interessante então ressaltar esse ponto. E incluindo slides. Espera aí que tá carregando. Foi. Aí você vê, ó, que tem mais de um slide. E dá para configurar realmente tudo. Dá para configurar esse botão, dá para, ó, ele até mostra automático. Dá para configurar o que está aqui dentro. A gente tem o trocar, as configurações, que aí configura a velocidade, configura o tamanho do botão, o layout, então a distribuição da página, vários outros fatores, né? Mas bem flexível aqui dentro da Wix. Ah, opa. A gente tem outras opções, então aqui, por exemplo, a gente tem a galeria, né, que eu falado, e algumas outras possibilidades, principalmente para sites pré-prontos, a galeria aqui, ó, o blog da Wix, que você pode gerar conteúdo, depois eu vou entrar no blog e mostrar um pouco, o calendário, então você pode gerar calendários, e business, então e-commerce, lojas virtuais, né, no caso. Falando um pouco também do interativo e caixas, dá para criar caixas containers. Igual você tem, por exemplo, no Figma, que você tem caixas, grupos, dá para criar caixas containers aqui dentro e organizar de uma melhor forma os objetos. Há uma possibilidade, né? Caixas temáticas, caixa dinâmica, caixa container, que facilita até na criação, às vezes, para você estar criando os objetos. Há uma possibilidade, né? Aqui você vê a caixa dinâmica, quando você passa o mouse, ele vai alterando, né? Mas um ponto negativo é, por exemplo, vou pegar aqui uma caixa container, deixa eu pegar aqui, ó, uma caixa container. Ele pode interagir, mas não tem link. É um ponto negativo. Tanto para caixa container e algumas outras coisas. Imagem dá para linkar, texto não dá para linkar, faixa não dá para linkar. Tem algumas coisas que não dão para linkar, mas dá para adicionar outras coisas que linkam. Então, por exemplo, adicionei uma faixa, mas pô, adicionei um botão lá, dá para linkar. Decorativos, eu não tenho certeza, mas é realmente ver. Eu acho que não dá para linkar também nos decorativos, né? Mas é bem detalhe isso. Tipo, você tem que ser flexível para estar entrando dentro da Wix e mexendo e vendo o que você pode linkar ou não. E agora partindo um pouco para esse. Deixa eu até puxar um pouco para baixo aqui e mostrar, ó. Por exemplo, eu tenho o meu header, o meu footer. Puxei um pouco para baixo, né? Aqui, ó. Tô no caso puxando para baixo. Essa imagem tá. Eu coloquei ela para tá grudada a isso. Porque é o meu background, não a minha imagem, desculpa. E, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, agrupei. Isso é muito interessante, dá para agrupar também igual no Figma, apertando Ctrl G. Dá para arrastar elementos aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, e segurar o Alt e arrastar, ele vai arrastar novos elementos para minha página. Aqui que tá agrupado no caso, mas se ele não tivesse agrupado, ó, aqui também dá para cortar os negócios. Se ele não tivesse agrupado e eu apertasse o Alt e segurasse igual no Figma, ele arrastaria o elemento quando eu puxo com o mouse e soltasse o botão do mouse. Para agrupar, eu selecionei com Shift os dois elementos e apertei Ctrl G, né? E dá para fazer animação para esses dois elementos, algum design e layout, então a disposição entre um e outro. Dá para recortar essa imagem, aplicar efeito, né? Que no caso aqui é uma imagem, mesmo sendo um logo, e linkar. Por exemplo, aqui eu linkei um link de um site, né, para outra página. Algo também muito legal de se fazer é essa barra que você vê lateral. Ela copia, cola, você pode apertar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl G. E também dá para direcionar, eu quero, alinhar o centro, alinhar a vertical, deixar um pouco mais para baixo, ou até mudar os tamanhos, né? Algo que é bem interessante falar no Wix é que ele sempre mantém a proporção, independente. Você pode colocar aqui, 100, eu queria que aqui fosse 200 por 120, e aqui tá, sei lá, 200 por 110. Isso não vai acontecer, só se você cortar a imagem. Ele sempre mantém a proporção, independente do que você mude aqui no L e no A. E aí dá para mudar também pelas posições de X e Y, igual no Figma. Dá para posicionar, igualar tamanho, distribuir, etc. Opções que tem no Figma, eu acho que é bem intuitivo isso quando a gente mexe no Figma para estar vendo esses elementos. Falando também um pouco mais de adicionar aqui, a gente então tem o contato formulários, vai adicionar um formulário só de exemplificação.
Os formulários são bem flexíveis. Se você vê essa forma simples, você vai falar, meu, formulário feinho, será que dá para criar um formulário totalmente meu, que tem a minha cara, o meu design? Dá sim, sem problemas. Realmente é flexível a Wix. E se falar, meu, o que acontece quando a pessoa bota lá enviar formulário? Você pode colocar mensagem, você pode direcionar para o seu e-mail, ele pode também direcionar para uma tabela dentro da Wix de gerenciamento, né? Bem flexível em relação a isso. Tá carregando aqui. E deixa eu ver. Carregando, carregando. Você tem as ferramentas também. Vocês vão ver que é bem flexível dentro da Wix, dentro de mexer com a Wix. É realmente muito intuitivo. Eu acho que assim, o Wix é realmente você ir fuçando que você vai encontrando as coisas, você vai achando as possibilidades. Você vê que esse formulário é feio. Não tem tanta discussão. Oh, nossa, formulário é bonito. Não, é feio. Mas dá pra fazer qualquer design de formulário. Opa, tá um pouco legado. Dá pra fazer qualquer formulário de design aqui dentro da Wix. E você vê, ó, posso adicionar novos campos, posso mudar essa disposição, a disposição tá em duas colunas, posso deixar em uma coluna só, diminuir o tamanho, a altura, fazer as minhas configurações de formulário, né? Aqui, ó, tem essas possibilidades, que é o gerenciador de formulário, então, ou fazer upgrade de recurso, então, isso aqui é no caso para lojas e e-commerce, fazer animação, mudar o design, e layout, aqui eu acho mais importante, configurações de formulário, no caso. Porque o design realmente é se ir mexendo, você vai ver que você vai mudando, se dá para colocar sombra, dá para colocar cor, dá para colocar diversas coisas. Vou até mexer um pouco depois no design para vocês verem as possibilidades, porque ele se expande também para imagens, para várias coisas que eu posso ir criando esse design, posso ir mexendo nesse design. Aqui então a gente está carregando o formulário, a configuração. Então, aonde eu vou colocar, aonde vai ser enviado esse formulário, a mensagem vai ser deixada nesse formulário. Se eu der dois cliques num campo aqui, ó, ele vai. Se eu der dois cliques aqui, ele vai conseguir alterar, por exemplo, o campo do meu formulário, o tamanho e a disposição desse formulário, né? É algo bem simples. Deixa eu ver. Dá para alterar também o título do formulário. Opa, aguarde. E diversos outros elementos. Né? Isso é bem interessante dentro do Wix. Um ponto é que tem uma flexibilidade bem grande dentro dessa parte de formulários, dentro de diversas partes do site. E eu acho que a intuitividade é muito grande. Um ponto um pouco negativo é que ele é um pouco lento de mexer. Às vezes, né? Vocês veem que ele fica carregando, algo assim. Algo que é bom, ele faz autosave, né? Vocês viram aqui, ele faz o autosave. Para, por exemplo, publicar e visualizar esse site, eu posso apertar em publicar e ele vai ficar visível esse site com algum domínio de testes, né? Que eu vou fazendo os testes. Depois, óbvio, eu tenho que contratar um domínio para ele ter o domínio próprio do site. Aqui, ó. Ele tá carregando. Carregando. Bravo. Aí depois eu apresento isso. Mas é bem simples e bem intuitivo, creio eu, quando você vai abrindo os campos aqui dentro do Wix. Né? Deixa eu ver se falta alguma coisa. A gente foi inicial, seria isso. Você pode configurar um formulário, você pode configurar vários elementos. É realmente, criar um formulário ou disposicionei meu formulário. Você vai ver que tudo aqui é editável. O botão, não quero enviar, quero mandar o formulário. Você pode editar assim. E aí você pode adicionar elementos, pode fazer tudo aquilo que eu tinha falado, né? Mudar o design. Deixa eu mexer até um pouco no design. Se ele carregar aqui. Aqui, ó. E eu tenho os designs padrões, igual a gente tem no botão. E aí quando eu vou em personalizar. Opa, fechou. Cliquei duas vezes. Quando você for em personalizar design, ele vai conseguir alterar essa personalização design. Então, mudar os meus campos. Então, sombra, cor, cara, tudo, viu? Então, literalmente tudo. A cor do fundo, a cor do background, branco não vai ajudar muito. Então, por exemplo, para ficar um pouco mais claro, coloquei background vermelho. Isso é realmente para destacar, não é?
Ele vai fazer o background vermelho, dá para mudar a disposição do meu texto, como eu quero que seja o meu texto. Ah, eu quero em cima, eu quero embaixo, eu quero do lado, certo? Isso aí também tem as opções normal ao passar o mouse, então quando eu passo o mouse, foco e erro. Ah, quando eu tiver errado, óbvio que tem as limitações. Ah, eu quero que a borda esteja de tal cor, eu quero que o formulário fique de tal cor. E aí a gente vai entrando nesses detalhes de design e dá pra literalmente desse simples, desse base que a gente tem, ir alterando o site todo e alterando tudo que a gente pensa em alterar. O ponto de atenção é sempre: tenho que criar um site leve para ele não ficar travando quando alguém for abrir, né? Ah, meu, o botão aqui, ó, por exemplo. Opa, carrega para baixo. Dá para alterar o design do botão. É que eu coloquei branco fundo, então não vai ficar muito visível. Então vamos lá. Ah, quero azul. Fundo do meu botão. No caso. Ele vai alterar tamanho, dá para alterar tudo aqui dentro. Bem legal. Tamanho é só dar 2 cliques aqui, ó. Que ele seleciona o botão de envio, ó, viu? Forma como um botão de envio. Dá para alterar o tamanho desse botão. Já viu? E ele vai fazer as faixinhas. E dá para arrastar esse tamanho. Ou alterar mesmo aqui, né? Ele tá abrindo as opções. E aqui altera o tamanho, altera tudo. Se eu der 2 cliques também abre aquela paginazinha de design para colocar um botão comum. Dá 2 cliques nesse obrigado pelo envio, dá para mudar a mensagem de envio, o tempo de envio e tudo isso que a gente está relacionado. Indo um pouco mais para o final. E outro ponto é no header e no footer. Tudo que eu replicar, dá para replicar para minha página toda. Então, se eu mudar o meu header, mudar o meu footer, dá para replicar alguns elementos. Se eu dar um clique aqui e tiver na home, ele dá para replicar para as outras páginas também, algo bem interessante. E aí aqui eu tenho as minhas páginas, vou vir aqui no gerenciador de menu, por exemplo, você vai ver aquilo que eu falei. É um menu horizontal, dá para gerenciar o menu, gerenciar o menu vai abrir isso, dá para navegar dentro desse menu, expandir o menu, então deixar ele 100% ou 100% da tela de corte, né? Dá para mudar o layout, mudar o design, fazer animação, fazer tudo isso que a gente fez e que a gente pensou. E tem a parte mobile, que é bem simples, bem rápido também, de tá se mexendo, tá aplicando dentro disso. O mobile, algo interessante. Você pode aplicar o design, mas o design é baseado na página desktop. Então, cara, você entra aqui, ele vai dar essa imagem como se fosse desktop. Você tem que diminuir aqui a altura para ele estar se aplicando a um design celular. Baixei para 150. E vai vendo como se ele se adequa, né? Putz, 150 não foi? Diminui para 100. Você vai falar, tá pequeno, realmente. É um problema da Wix de responsividade. Mas, até certo ponto, ele faz essa responsividade. Dá para, por exemplo, ocultar elementos. Então, aqui, ó, deixa esse elemento oculto. Meu, esse elemento não ficou tão bom no mobile. Deixa o elemento oculto. E ele entra nos elementos ocultos, usar ferramentas. Ferramentas no mobile, né? Barra de ação rápida, botão de voltar, tela de boas-vindas, tema de cor. Então, coisa que só tem no mobile. E criar dentro do mobile, eu acho que é bastante flexível dentro da Wix. Aí o formulário ele ganha a sua forma. Dá para mexer também nisso dentro do Wix. Dá para mexer e mexendo, por exemplo, tamanho, não cor, mas tamanho principalmente dentro da Wix. É bem fácil de mexer aqui na parte mobile. E dá para gerenciar o menu de uma outra forma, que por exemplo ele altera esse gerenciamento de menu para um mobile e dá para fazer o próprio gerenciamento mobile, liberar páginas que não estão liberadas no Wix. E indo para o último detalhe, que eu acho que é mais importante falar também, é o gerenciamento de conteúdos, porque as pessoas procuram Wix, né? Tipo, cara, não tem muito sentido a gente ficar procurando o Wix, sendo que ele é um site legado. Meu, mas é um site muito fácil de mexer, tipo, vocês estão vendo que é realmente
bem simples de estar gerenciando um site dentro da Wix. E eu tenho um blog, por exemplo, e vou deletar essa página aqui, que eu usei para teste, a página de detalhe. Aí eu venho aqui, remover, ele vai perguntar, você tem certeza que você quer remover? Certeza. Tem certeza. Pronto, apaguei. E a página de detalhe foi pro lixo. Não tem como recuperar, né? Porque não tem um lixinho. Mas indo pro blog, que eu acho que é uma das opções mais importantes dentro do site da Wix, né? Eu tenho esse blog. Opa, carregou. O blog, ele é realmente um ótimo gerenciador de conteúdo, facilita o seu trabalho muito para a criação de conteúdos e é aberto para outras pessoas interagirem. Então, realmente, é muito fácil mexer num blog dentro da Wix. Ele tá carregando, ele demora um pouco mais para carregar em relação aos outros elementos. Mas é ultra flexível pra gente estar mexendo. Deixa eu fechar aqui. Por exemplo, ele vai entrar no gerenciador de blogs. Ele tá acabando de carregar. Ó, gerenciamento de posts, configurações, esticar, né? Vamos ver que vai carregar. É algo que demora um pouco mais para carregar na Wix. Mas ele é bem flexível. Opa, é bem flexível tanto para mexer dentro da Wix, tanto para mexer no mobile, Wix Mobile. E esse é um ponto positivo dentro da Wix. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu esperar carregar esse blog. Carregar o blog aqui. Eu acho que pelo. Peraí, pelo tempo. Deixa eu ver. Carregando ainda. Mas o blog é bem intuitivo, ele vai abrindo o painel de controle, abre a paginazinha do painel de controle, o que facilita para o gerenciamento de conteúdos a partir dessa página. Vocês vão ver que é como se fosse um, um documento, né, um docs, que você edita dentro do sistema, que facilita total sua navegação. Dá para criar posts com facilidade, dá para editar. Então, por exemplo, o Wix, quando você cria um post no blog, você pode ou não liberar para as pessoas comentarem, darem like, ou não, né? No caso, para estarem fazendo isso. É uma possibilidade. E aí, no caso, quando as pessoas vão dar like, comentar, elas têm que fazer login. Isso também é totalmente configurável. Você mexer no blog, você vai ver a massa. Tipo, é muito, muito real, muito intuitivo. Você entrar no blog, você vai lá, clica na opção do post que você quer. Aí o post, você vai em configurações, por exemplo, e clica, não quero que tenha o login nessa parte, eu quero que tenha o login nessa parte. E é bem, tem aqui os rascunhos, vocês veem, né? Como se comportar no processo seletivo e tal. E ó, nas três opções, dá para compartilhar, duplicar post. Eu tenho um post, mas o outro é parecido, cara. Só quero duplicar, ver o post, então você pode ver o post na página e tal. E dando dois cliques aqui, por exemplo, né? Um clique em editar. Opa, perdão. Ele vai abrir a página de edição do blog, né? Dá para criar categorias, então. Tem categoria de automóveis, categoria de mecânica, divide em duas categorias. E dá para fazer filtragem no blog. Algo positivo, então facilita a busca de conteúdos dentro do blog, por exemplo. Peraí, tá abrindo página de edição de post. Ou não, não carregou.
publicado. Mas é basicamente isso aqui. Editar, dá para criar um novo post, fazer mais novas ações, mudar. Aí, ó, ele abriu. Aí vai ter aqui, ó, como se comportar a imagem. Eu acho que ó, um ponto importante aqui dentro é, por exemplo, aqui, ó, dá para mudar a cor, os estilos, né? É realmente um blog, tem uma facilidade muito grande de se mexer. Se você colocar uma imagem aqui, essa imagem, se for uma única, vai aderir como a principal e aqui vai mostrar no blog. Dá para criar categorias, tags, configurações é muito importante aqui no blog, por quê? É aquilo que eu falei, dá para configurar a data de publicação, quem foi o autor, as configurações que eu tinha falado de imagem, definir como post de destaque, então ele vai estar entre os primeiros, o avançado, que é aquilo que eu falei, em relação a posts relacionados, por exemplo, dá para colocar os posts relacionados, ativar comentários ou desativar comentários. No caso, dá para adicionar um trecho também. Aqui dentro, deixa eu ver como era. Era em categorias 3. Deixa eu ver. Se eu me lembro bem, na hora em voltar, se poderia também alterar em relação ao fato de ter o e-mail ou não. Aqui, ó. Esse aqui eu coloquei comentários ativados, certo? Para exemplificar. E ele não pede login, por exemplo, quando os comentários estão desativados. Deixa eu ver aqui se ele. Acho que é dando 2 cliques aqui dentro. Deixa eu ver. Vai carregar o blog aqui. Para ver se vai. Mas é bem intuitivo. É realmente ir mexendo na página, você vai ver a intuitividade. E ele é flexível para o mobile. E você não precisa editar quando é blog para o mobile. Eu acho que isso é uma facilidade muito, muito grande. Em geral seria isso. Deixa eu ver só mostrando esse detalhe na parte do blog dentro de colocar ou não e-mail, né? Mas acho que essa seria mais um ponto de detalhe, um ponto de você colocar ou não e-mail, entrar em configurações do blog, que ele vai aparecer essa opção, que não tá carregando, mas você der 2 cliques num blog, num conteúdo do blog aqui dentro, vai aparecer as configurações igual aparecendo nos posts. Você vai poder configurar, quer e-mail, não quer e-mail, tudo isso que é o gerenciamento de conteúdo do blog. Em geral seria isso sobre a Wix. É bem simples, bem rápido de mexer. Eu acho que assim, é montagem na prática, assim, apresentando na prática o que você aprendeu. Você vai pegar muito fácil dentro da Wix, muito fácil o gerenciamento de conteúdos. E quanto mais você mexe na Wix, mais rápido você fica. É um ponto. E em geral é isso dentro da Wix. Dentro do site da Wix, Website Editor. E só mais um ponto, deixa eu até fechar aqui. Se abrir o Wix, vai ter o painel de controle que você pode gerenciar outros sites, contratar domínios, contratar planos da Wix. E seria isso em geral. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela atenção. Vamos encerrar.